para exortar como precisamos batalhar pela nossa fé. Ou seja, como eu e você precisamos batalhar pela nossa fé. Será que você está disposto a batalhar pela sua fé realmente? A entrar em uma batalha e dizer: não nego a Cristo, não renuncio a Cristo, mas continuo firme na presença do Senhor todos os dias. É sobre esse assunto a qual Judas ele escreve, para que eu e você tenhamos coragem de todos os dias batalharmos pela fé. Que nós possamos ter coragem realmente de estar na presença do Senhor. E Judas ele vai começar o livro assim: amados, procuro eu vos escrever com toda diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. A batalha pela fé. Entenda que Judas ele vê a necessidade naquele momento de escrever uma carta. Por quê? Porque muitas pessoas estavam se perdendo, né? Muitas pessoas estavam andando por caminhos que era contrário à fé de Cristo. Muitas pessoas estavam fazendo aquilo que a Bíblia diz para não fazer, e eles estavam fazendo sem temor. Eles estavam fazendo como se fosse algo normal. Então o que Judas ele faz? Não, eu preciso escrever, eu preciso mandar esta carta para eles, para mostrar que precisam batalhar pela fé. Precisam pessoas, como ele diz aqui, que estejam dispostas a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E por que batalhar pela fé? Porque se introduziram alguns que já antes está escrito, para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. O que estava acontecendo com a igreja naquela época que Judas escreve esta carta? Muitas pessoas estavam perdendo a sua fé, ou seja, dissolvendo a graça em coisas que muitas vezes negavam a Cristo. Ou seja, e ele diz assim: eu preciso escrever para as pessoas aprenderem a defender a sua fé. Será que nós aprendemos a defender a nossa fé realmente? Será que nós aprendemos a batalhar pela nossa fé e a não retroceder? Porque a maior dificuldade, sabe qual é? É quando nós começamos a olhar para as pessoas. Começamos a olhar para aqueles que estão em volta e perto de nós. Começamos realmente a ver o que eles falam, o que eles fazem, e esquecemos de olhar para a palavra do Senhor. Esquecemos de olhar para aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos cada dia mais buscar o Senhor. Por que precisamos buscar o Senhor? Para não fazermos como essas pessoas estavam fazendo. Homens que estavam negando a sua fé, homens que estavam negando a Cristo com o seu comportamento, homens que estavam fazendo aquilo que era contrário à palavra de Deus. E Judas diz: não, eu preciso mostrar para essas pessoas que Jesus ele ainda continua o mesmo. Que Jesus ele ainda tem um plano de salvação. Que nós precisamos defender a fé a qual nós pregamos, e a fé para a salvação. E no 5 ele vai dizer assim: mas quero vos lembrar, como que já uma vez sobre isto, que havendo o Senhor salvo o povo,
tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O que Judas ele vai fazer? Ele vai começar a dizer assim, olha, nós precisamos batalhar para a fé. Mas agora eu vou te dar 3 exemplos de pessoas que não quiseram batalhar pela fé e foram destruídas por causa dos seus erros e por causa dos seus pecados. Então Judas ele está tentando demonstrar para a igreja que eu não preciso me incomodar com aquele que não quer seguir a Cristo, com aquele que realmente está na igreja por estar, que está na igreja porque vem só por vir, não quer um compromisso, não quer estar firme na presença do Senhor, não quer realmente se dedicar, renunciar ao pecado. Por quê? Porque esses Deus vai fazer o quê? Com que cada um venha pagar o preço. Então ele vai começar a citar sobre quem? Ele vai citar sobre o povo de Israel. Dizer, olha, vocês lembram do povo de Israel? Deus tirou o povo do Egito, fez uma promessa, falou que ia levar eles a uma terra que manda leite e mel, mas no meio do caminho, alguns deixaram de acreditar. Alguns duvidaram de que Deus ele podia fazer. E qual foi a consequência? Morreram em pleno deserto, sem ver a terra prometida. Então o que ele está dizendo aqui, muitas vezes, tem pessoas que vão estar na igreja, vão batalhar na igreja, mas a hora de entrar na terra prometida, não vai entrar. E por que não vai entrar? Porque deixaram a sua fé no meio do caminho. Esqueceram de buscar a Cristo, único e suficiente Salvador. Está dizendo, aquele povo, eles não acreditaram. E muitos morreram o quê? No deserto. Ficaram 40 anos no deserto, andando em círculo e morreram ali. Então por isso que Judas ele está tentando dizer, olha, nós precisamos defender a nossa fé. Precisamos demonstrar para essas pessoas que se elas não mudarem de vida, se elas não se converterem, o objetivo e o propósito não vai ser alcançado. Não vai alcançar, ou seja, a hora de entrar na terra prometida não vai entrar. A hora de alcançar o milagre principal, que é a salvação, não vai ter como. Isso fica um alerta para nós defendermos a nossa fé. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós olhamos as pessoas e queremos imitar as pessoas pelos comportamentos e pelas coisas erradas. E esquecemos que quem julga essas pessoas é Deus. Ou seja, aquele povo, quem seguiu o povo que quis negar a fé, morreram todos no deserto. Mas quem permaneceu firme, alcançou a sua vitória. Então defenda a sua fé. Qual que é a defesa da minha fé? É individual, ou seja, não é porque você está fazendo que eu vou fazer, não é porque você está falando que eu vou falar, não é porque você está fazendo desse jeito, porque eu vou fazer, não, eu vou seguir a palavra. Eu vou estar na presença do Senhor, eu vou estar continuando a fazer o que o Senhor ele pede. Então ele vai citar 3 exemplos. O primeiro exemplo ele vai dizer, olha, Deus tirou o povo do Egito, mas destruiu depois aqueles que não creram. Vocês começaram acreditando, agora começaram a desacreditar? Olha, tome cuidado para não ser destruído. Era isso que Judas ele estava falando. Por quê? Para dizer assim, olha, vocês vão ser colocados como exemplo, para que os outros não sigam o mesmo caminho. E nós vemos no versículo 6, ele vai dizer assim, ó, o segundo exemplo. E aos anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. O segundo exemplo ele vai dizer assim, olha, Deus, ele não poupou nem os anjos. Quando os anjos pecaram e deixaram a sua habitação, Deus os reservou para a prisão. Deus estava tentando dizer muitas vezes para aquele povo que eles estavam ensinando algo errado, querendo introduzir alguma coisa errada na igreja, mas está dizendo, olha, a igreja tem um dono, a igreja é de Deus, o Senhor é o dono da igreja, e se Ele nem poupou nem os anjos que pecaram e deixaram a sua habitação, mas os prendeu em cadeias, reservou na escuridão, vocês precisam tomar cuidado. Vocês precisam tomar cuidado com aquilo
que vocês estão fazendo. E é isso que muitas vezes nós não tomamos cuidado. Nós esquecemos das nossas consequências, que cada ato e que cada atitude há uma consequência. Então, ou seja, o que Judas ele estava querendo dizer, Deus está te vendo. O maior propósito aqui é o que? Defender a fé. Mas só que entenda uma coisa, Deus ele está te vendo. E aonde Deus nos vê? Na nossa casa. Aonde Deus nos vê? Na escola. Aonde Deus nos vê? No trabalho. Deus não nos vê somente aqui na igreja. Deus ele vai nos ver em todos os lugares. E muitas vezes Deus ele vai olhar para as nossas vidas e vai dizer, olha, você diz que serve, você diz que adora, você diz que está na presença, mas sua vida não condiz em nada. E ele vai dizer assim, olha, nem os anjos ele poupou, os anjos reservou na escuridão em cadeias. Então nós precisamos aprender a defender a nossa fé, a sermos cristãos e servos do Senhor aonde nós chegarmos, em qualquer lugar. Então Judas ele vai tentar dizer assim, olha, ele vai começar a citar o exemplo. E qual que é o terceiro exemplo? Ele vai dizer assim, assim como Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha, que havendo corrompido com aqueles e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Terceiro exemplo que ele vai citar do Velho Testamento, ele vai dizer, olha, você viu Sodoma e Gomorra? Ali tinha homens dissolutos, homens perversos, homens que não queriam nada com nada, que não queriam compromisso com o Senhor. Deus os destruiu para pôr de exemplo, para mostrar que realmente o nosso Deus, ele é um Deus justo e que nos vê em todos os lugares. E nós vamos ser cobrados por aquilo que falamos e por aquilo que fazemos. Existe um Deus que ele é bom, a sua bondade dura para sempre, mas o nosso Deus ele também tem julgamentos. E quando Judas ele está dizendo aqui, é porque ali tinha algumas pessoas, como ele diz, olha, introduziram-se algumas pessoas que antes estavam escrito homens ímpios que convertem a graça em dissolução. Ele está tentando dizer, olha, Deus viu a Sodoma e Gomorra, Deus viu os anjos que caíram, Deus viu o povo que não acreditou no deserto. Deus ele também está te vendo. Se você não mudar, se você não se converter, se a sua vida não for mudada, quem sabe você pode ter o mesmo fim que essas pessoas tiveram. E é isso que nós precisamos entender. Judas ele só está escrevendo para demonstrar, é necessário batalhar pela fé. É necessário, porque essas pessoas foram postas por exemplo. E ele continua dizendo assim, ó, e contudo também estes semelhantes, adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Quem que eram esses homens? Ele vai dizer assim, ó, esses homens são aqueles que rejeitam ser dominados, aqueles que não respeitam a autoridade. Esses homens são aqueles que não querem ser mandados, não querem ser cobrados, não querem que as pessoas digam o que é certo e o que é errado. Eles querem fazer o que eles querem, o que eles acharem que é certo. E Judas ele vai dizer, mas não é assim. Na presença do Senhor nós precisamos aprender a defender a nossa fé. Daí ele vai citar o exemplo, mas o arcanjo Miguel, quando contendia o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ele vai dizer assim, olha,
Nós precisamos defender a nossa fé. Por que defender a nossa fé? Quando o arcanjo Miguel ele estava lutando, contendendo com o diabo acerca do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar a palavra de maldição, mas ele apenas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, então aqui fica um alerta para nós. Quantas pessoas têm lançado juízo de maldição contra o diabo? Falado palavras de maldição. Mas ele vai dizer assim: apenas nós vamos dizer, olha, o Senhor te repreenda. Mas essas são pessoas que muitas vezes não sabem, né, naquilo que naturalmente conhecem. Ou seja, são animais irracionais que se corrompem. Olha o que Judas ele está falando, por quê? Porque para defender a fé daqueles que queriam realmente servir a Cristo, ele precisava mostrar quem eram as outras pessoas que não queriam. E além delas não quererem fazer o certo, elas queriam enganar pessoas para eles não fazerem o certo. Então nós precisamos entender, eu e você precisamos defender a nossa fé e seguir o que a palavra diz. Aí ele vai citar mais 3 exemplos. Ele vai dizer assim, ó: ai deles, porque entram pelo caminho de Caim. Ai deles, entram pelo caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? Deus recebeu a oferta do seu irmão e não recebeu a oferta dele. Disse: não, vou matar o meu irmão. É o caminho da inveja, o caminho de querer tirar aquilo que é do outro, o caminho que realmente, né, muitas vezes não convém. Então eles dizem: olha, aqueles que entraram pelo caminho de Caim, que é o que? Tentar matar o seu irmão. E nós precisamos aprender a fazer o que? Ao contrário, batalhar a nossa fé. Batalhar pela nossa fé e tentar salvar a todos quanto possíveis. Mas aqui Judas ele vai dizer assim: olha, ai deles, viu? Tem muitos aqui, Judas falando, que estão entrando pelo caminho de Caim. Estão se irando, estão projetando coisa má para os seus irmãos. Por quê? Porque Deus não aceita aquilo que ele oferta. Para Deus receber a nossa oferta, o nosso coração ele precisa estar santificado na presença do Senhor. E ele continua: foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Ou seja, Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, porque aquilo que Deus abençoou ninguém amaldiçoa, mas Balaque ainda conseguiu comprar com dinheiro. E disse: olha, faz alguma coisa para nós lançarmos de maldição contra o povo. Então entenda que quando ele diz assim, muitos estão seguindo o prêmio de Balaão, por quê? Porque muitas vezes a ganância fala mais alto em nossos corações. O dinheiro, querer ter, querer poder, do que realmente nós ficarmos firmes, batalhando em defesa da fé. Então ele vai dizer assim: olha, muitos vão seguir o caminho o prêmio de Balaão. E qual foi o prêmio de Balaão? Ele recebeu o seu dinheiro, mas depois ele perdeu a sua salvação, ou seja, foi morto. Ele recebeu, ele ensinou como se fazia para o povo de Deus tropeçar. Introduzir pessoas lá para se prostituírem com o povo, as prostitutas cultuais. Tudo Balaão ensinou para Balaque. Em troca do quê? De dinheiro. E é isso que nós precisamos. Quando ele percebe aqueles que entram pelo prêmio de Balaão, ele diz assim: olha, o que você faz por dinheiro? Qual é o seu preço? Qual é o meu preço? O que você está disposto a fazer pelo dinheiro que as pessoas te oferecem? É isso que ele está querendo dizer. E ele estava dizendo, e essas pessoas estão na igreja, estão aqui, estão ensinando isso para as outras pessoas. Que o dinheiro tudo se compra, que o dinheiro tudo se faz, se vendendo. E nós precisamos tomar o quê? Cuidado com tudo isso. Porque senão,
nós vamos ter a mesma consequência. E por último ele vai dizer assim, olha, e pereceram na revolta de Coré. Pereceram na revolta de Coré. Qual foi a revolta de Coré? Eles chegaram até Moisés e disseram, não, mas Deus vai falar só com Moisés, Deus fala conosco também. Então, o que Coré fez? Ele reuniu uma grande multidão de pessoas, 100 aproximadamente, os homens ali, Coré, Datã e Abirã, fez uma revolta, porque não estava contente com aquilo que Deus estava fazendo na vida de Moisés. E quantas vezes as pessoas fazem isso? Por ela não estar contente que Deus está fazendo na vida desse ou daquele, faz uma revolta e diz, não, mas Deus pode fazer na minha também. Deus pode fazer comigo também. Então nós temos que tomar cuidado com essa revolta. Por quê? Porque nós podemos ter o mesmo fim que Coré, Datã e Abirã teve. O mesmo fim deles, a terra ser aberta e eles foram tragados vivos. Lembra que Judas ele está falando sobre a defesa da fé, mas para ele defender a fé, ele precisa falar de fatos e pessoas que por não defenderem a sua fé foram prejudicadas. Não porque Deus é mau, mas porque as pessoas receberam a consequência das suas atitudes. E é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes, mas Deus ele é misericordioso. Ele é. Mas Judas está colocando aqui, dizendo, Deus ele é misericordioso. Mas quando ele tem que aplicar o juízo, ele aplica. Ele aplicou com o povo que não criou 40 anos no deserto, ele aplicou com os anjos, ele aplicou com Sodoma e Gomorra, ele aplicou com Caim. Então é isso que ele está querendo dizer, ou seja, ele aplicou com Balaão, com Coré. Ele está dizendo, e vocês vão continuar desse jeito ou vão mudar de vida? Vão esperar o preço vir ou vão começar a defender a sua fé agora? Dizer, não, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Isso é um alerta. Então, para Judas defender a fé, ele começa a dizer da consequência que já aconteceu por alguns esquecerem da sua fé, esquecerem da sua certeza, darem mais valor ao dinheiro, darem mais valores a algumas coisas. E ele continua no versículo 12, dizendo assim, olha, estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteiam-se convosco, apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem águas levadas, pois pelo vento de uma para a outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, são pessoas que apacentam a si mesmas. São nuvens levadas pelo vento, não tem firmeza, são árvores infrutíferas. E sabe o que é interessante? Ele diz assim, são pessoas que já estão mortas 2 vezes. Por que ele fala morte 2 vezes? Porque ela está na igreja, ela está na presença, mas ela já está morta espiritualmente. E ela morta espiritualmente, ela já está o quê? Morta eternamente. Então, seja, vai dizer, olha, vai banquetear convosco, vai festejar convosco, vai participar das festas, a hora que você ver, vai estar lá. Só que o dia de receber a coroa, não vai estar. Por quê? Porque são pessoas que apacentam a si mesmo. Não querem ser apacentadas por ninguém. Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu ajo do jeito que eu quero. E é isso que realmente nós precisamos entender. São pessoas que apacentam a si mesmo. Não querem ter pastor e não querem ter líder. Elas mesmas se apacentam. Vai dizer assim, ondas impetuosas no mar
que escumam a sua mesma abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. O que está reservado para eles? As trevas. Mas Judas, ele vai estar dizendo, mas eles vão banquetear nas suas festas, eles vão festejar convosco, eles vão estar em vosso meio, eles vão estar perseverando com vocês, eles vão estar na sua presença. Judas vai estar falando tudo isso, mas o que reservou para eles? A escuridão, a negrura. Então entenda que o que Judas ele está tentando dizer, olha, nós precisamos batalhar pela fé, mas para se batalhar pela fé, eu preciso mostrar alguns exemplos de pessoas que não conseguiram, que se perderam, que pararam, que não conseguiram. Por quê? Porque são pessoas que não querem ser apacentadas. São pessoas que apacentam a si mesmas. São pessoas que estão mortas duas vezes. Estão na igreja, mas estão mortos espiritualmente. E estando na igreja mortos espiritualmente, já estão condenados à morte eterna. Duas mortes. Então Judas ele vai dizer por quê? Porque ele queria que as pessoas aprendessem a defender a sua fé, a tomar a direção de dizer, não, cara, eu preciso defender a minha fé, eu preciso fazer algo para demonstrar, não posso fazer como a maioria, como muitos que estão fazendo. Por quê? Porque esses já estão mortos duas vezes. Será que você conhece alguém que está morto duas vezes? Na igreja? Entenda que ele não está falando dos de fora, ele está falando dos que estavam ali. Ele precisava escrever para defender a fé de alguns, para que aqueles que ainda tinham fé, acreditavam, permanecessem do mesmo jeito. Versículo 14 vai dizer assim, ó: e deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares e milhares dos seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometem, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então Judas está dizendo, olha, não se preocupe com essas pessoas. Por quê? Porque o Senhor ele já vai vir com seus milhares e milhares de anjos, e o Senhor vai julgar a cada um deles. Sabe muitas vezes o nosso defeito, que a quem começa a defender a sua fé e andar no caminho certo, é porque ele tem pressa que o ímpio seja julgado logo. Ele diz, mas a pessoa está fazendo isso e aquilo, falando aquilo outro, e não vai acontecer nada? Vai continuar tudo do mesmo jeito? Então Judas vai escrever, não se preocupa, calma. Deus ele tem o que? O tempo dele e a hora dele. E o momento dele. Mas eu preciso que vocês aprendam a defender a sua fé, a defender a sua integridade, a dizer, não é porque eles estão falando, não é porque eles estão fazendo, não é porque eles estão se portando assim, que eu vou fazer o mesmo. Eu quero fazer o que há diferença. E ele vai continuar dizendo sobre eles, versículo 16: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andam segundo os seus desejos, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Olha, quem são essas pessoas? Esses são murmuradores, são pessoas queixosas da sua sorte, não tem nada, não consigo nada, não sei o quê, vive só se queixando da vida. São murmuradores, são queixosos da sua sorte, andam segundo o seu desejo. Tudo que eu quero eu faço, ninguém manda em mim, não tem ninguém para me dizer o que fazer ou não fazer. Lembra que mais atrás ele disse, são pessoas que apacentam a si mesmo, ou seja, então anda no seu desejo, ninguém manda. Não, eu quero fazer isso, eu faço, eu quero fazer aquilo, eu faço. Ninguém vai mandar na minha vida, ninguém vai me controlar, ninguém vai fazer.
Então nós precisamos tomar cuidado, porque tem um Deus que está vendo todas as coisas. Todas as coisas. Andam segundo os seus desejos, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Quando ele diz assim que as suas bocas diz coisa muito arrogante, por quê? Porque todo o elogio que parte deles é por causa de um interesse. Toda palavra que ele diz é por causa de um interesse. E aqui é interessante que está falando sobre pessoas que estavam entre os irmãos da igreja, que sentavam nos seus banquetes, que participavam de tudo, mas eram homens e pessoas murmuradoras, queixosas, arrogantes, que andavam no seu desejo, mas ele tinha um interesse. E qual é o interesse? Se eu poder ser beneficiado por alguém, eu elogio, eu admiro, eu digo está bem, eu faço tudo. Por quê? Porque eu tenho um interesse daquilo que aquela pessoa pode fazer por mim ou para mim. Entendeu? Então Judas está dizendo, olha, está vendo bem que vocês, as pessoas aí, elas estão aí somente por interesse. E essa é uma pergunta para nós nos dias de hoje. Por que nós estamos na igreja? É por interesse? Não, porque eu estando na igreja eu posso pedir um favor para aquele outro, ele vai fazer para mim, mas se eu estiver fora, ele não vai fazer. Não, se eu estiver lá na igreja, quando eu precisar, eu vou pedir para esse, para aquele. Então ele não está na igreja por causa de Cristo, ele está na igreja por causa do interesse. Então Judas ele vai alertar muitas vezes essas pessoas, vai dizer, olha, mas são pessoas queixosas, são pessoas murmuradoras, são pessoas que andam no seu desejo, são pessoas arrogantes, mas a hora de precisar do favor, eles se tornam a pessoa mais doce do mundo. Se torna aquela pessoa, aquela pessoa amorosa. Você não podia, palavras doces, palavras suaves. Mas que a Bíblia vai dizer que são somente o quê? Arrogância, porque só parte do interesse. O que Judas estava dizendo, nós precisamos estar na presença do Senhor, primeira fase, para defender a nossa fé, a batalhar pela nossa fé, a batalhar pela nossa crença. Não é interesse, é busca, é dizer, não, eu estou servindo a Cristo. Mesmo que ninguém faça nada por mim, eu continuo com Cristo. E sabe o que é mais interessante quando fala dessas pessoas de interesse? Porque quando alguém não cumpre o seu interesse, a primeira coisa que essa pessoa está falando, ainda diz que é pastor, ainda diz que é pastora, ainda diz que é irmão, ainda diz que vai na igreja, mas quando você precisa, não pode ajudar. Por quê? Porque só está atrás do interesse. E quando o interesse não é correspondido, sai falando de todas as pessoas. Sai falando de tudo. Então Judas está dizendo, olha, nós precisamos tomar cuidado com essas pessoas, porque elas querem começar a introduzir algo na igreja que não faz parte da batalha da fé. A batalha da fé é o quê? É algo que você busca na presença do Senhor. No versículo 17 diz assim, mas vós, amado, lembrai-vos da palavra que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias consciências, os seus ímpios desejos. Estes são os que causam divisão, são sensuais e não têm o Espírito. Vai dizer, olha, vai se levantar essas pessoas. Elas vão se introduzir no meio da igreja, vão tentar fazer parte do povo de Deus, vão tentar participar dos banquetes, das festas, vão estar todo mundo ali. Só que entendam uma coisa, elas vão causar divisão, elas vão ser sensuais, e sabe por fim, elas não têm o Espírito. Eu falo para você que nós estamos em Cristo. O selo para a nossa salvação é o Espírito Santo. Se não tivermos o Espírito Santo, o que estamos fazendo na igreja?
que estamos aqui? Se não é pela nossa salvação, ou pela batalha de defender a nossa fé, que é renunciar, que é dizer não ao pecado, que é querer mudar de vida, que é realmente fazer tudo ao contrário que está dizendo aqui. Não querer causar divisão. É isso que nós precisamos. Judas, ele estava tentando, ele viu a necessidade, em um momento oportuno, que ele viu que uma igreja estava se perdendo, ele disse, eu preciso escrever uma carta, porque lá tem muitas dessas pessoas. E por que essa carta foi escrita? Porque lá tem muitos que são fiéis também. E não é por causa do infiel que o fiel vai se perder. Eu preciso alertar que eles precisam continuar batalhando a sua fé. E é por isso que nós estamos na presença do Senhor. Não é porque alguns não obedecem à fé e fazem tudo ao contrário, que nós vamos seguir eles também. Mas o mais interessante, e a dificuldade das pessoas é essa. É quando alguém não defende a sua fé, faz tudo errado, e você, eu vou fazer igual aquela pessoa, está lá na igreja também, está fazendo, eu vou fazer também. Não, irmão, defenda a sua fé. Defenda aquilo que você, não é porque está fazendo que eu vou fazer, não. Ele vai ter um julgamento. Lembra que Judas, ele vai citar 3 exemplos de julgamento do Velho Testamento, depois vai citar mais 3, para depois ele começar a falar quem são esses homens, e para depois ele começar a falar o que nós precisamos fazer. Para você entender essa carta, ele vai dizer, olha, nós precisamos defender a nossa fé. Por quê? Porque foram introduzidos homens dissolutos que distorcem a graça e estão no meio de nós. E ele começa, olha, eu quero lembrar de um exemplo. O primeiro exemplo, lembra do povo que foi para o deserto, depois foi destruído, porque não creu? Então, o lugar deles é esse. Lembra dos anjos que não guardaram suas dominações? O exemplo também é esse. Lembra de Sodoma e Gomorra? O exemplo também é esse. Ele vai, na primeira parte, ele vai começar a dizer, lembra da revolta de Coré? Lembra do prêmio de Balaão? Lembra do caminho de Caim? E depois de tudo isso, ele vai começar a dizer, olha, quem são essas pessoas? São murmuradores, queixosos, são pessoas que apacentam a si mesmo, são pessoas que têm interesse, são pessoas que são sensuais, são pessoas que causam divisão, e são pessoas que não têm o Espírito. Então Judas estava querendo dizer, tem essas pessoas aí, mas você precisa defender a sua fé e dizer, eu não faço igual a eles, eu faço a diferença. Aleluia. Porque lá fora, irmãos, o povo julga tudo igual. Não é assim? Todo pastor é ladrão. É assim que o povo julga. Não, toda a igreja é isso, é aquilo. Aconteceu um fato na igreja, ele não fala que aconteceu com aquela pessoa, ele fala assim, todos os crentes é desse jeito. Coloca todo mundo igual. Então por isso que Judas ele estava querendo defender a fé, porque ele sabia que tinham pessoas daquele jeito, mas tinha as pessoas que estavam querendo defender a sua fé. Versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então entenda que por último ele vai falar para aqueles que são fiéis. Ele vai dizer, olha, mas vocês, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então primeiro ele vai dizer o que ele ia tratar da carta, que era em defesa da fé. Segundo, ele vai demonstrar alguns exemplos de pessoas que estavam fazendo o mesmo que as pessoas daquela igreja estavam fazendo e qual foram o seu fim. E terceiro, ele vai mostrar o que essas pessoas fazem, o que elas falam naquele momento e vão dizer, olha, mas eles não têm o Espírito. E por último, ele vai começar a tratar com aqueles que não negaram a sua fé. Vai começar a tratar com ele, vai dizer, olha, mas vocês esperem, sejam pacientes, sejam caridosos, esperem a misericórdia de Cristo sobre a vida de vocês. Não vai pelo caminho deles, não siga eles não. Permaneça firme, permaneça como o Senhor vos chamou. Versículo 22. E vai dizer assim, e apiedai-vos de alguns
que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ele vai dizer, olha, salvai alguns, né? Apiedai-vos de alguns duvidosos. Ele vai dizer assim, olha, esses que eu citei já estão no caminho errado, mas tem um aí que está duvidoso, que não aprendeu direito entre esse e entre aquele. Então esses daí, tenta trazer ele para o seu lado, porque ele está não porque ele quer, ele está porque ele ficou meio com dúvida de qual caminho que era certo, né? Porque muitas vezes ele está falando sobre aqueles que estão entrando na igreja, né? Porque ele entra na igreja e ele começa a ver muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Ele fala assim, mas o que eu vou seguir? Eu vou seguir o povo que adora, que fala a verdade, ou vou seguir o povo que mente, que engana, vai estar lá na igreja do mesmo jeito? Ele fica confuso. Então, o que ele vai dizer? Ó, defesa da fé, olha, está vendo essas pessoas que estão meio duvidosas? Traga ele para o seu lado. Traga ele o que? Tenta salvar alguns, arrebatando do fogo, deles tendo misericórdia e temor, até a roupa da mancha da sua carne. Tenta salvar essas pessoas. Salva eles do fogo, salva eles da destruição, tenta trazer eles para o seu lado. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ele vai dizer assim, olha, vocês estão assim, permaneçam assim, sabe por quê? Porque vocês têm em Cristo, que guarda a sua vida para que vocês não venham tropeçar. Porque Ele quer apresentar vocês como santos e irrepreensíveis perante a sua glória. Então Ele termina com um elogio para todos aqueles que não tropeçaram, para todos aqueles que não caíram, para todos aqueles que disseram, todos podem fazer, mas eu não vou fazer. Eu vou continuar defendendo a minha fé. Vou continuar defendendo o que a palavra do Senhor diz para mim defender. Então o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeçar. Não é que eu não tropeço porque eu não quero. Eu não tropeço porque Deus me guarda. Aleluia! E é isso que nós precisamos entender. Aquelas pessoas, elas estavam de pé por quê? Porque o Senhor estava guardando. Entenda uma coisa, Deus está guardando a sua vida. Deus está guardando a minha vida. Se nós desejarmos defender a nossa fé e perseverarmos nesse propósito, sermos, não, eu vou ficar firme. Não, eu vou falar a verdade à vida. Não, eu vou continuar na presença. Só que infelizmente, irmãos, o que nós mais vemos hoje são pessoas que vão atrás da maioria. Não pode ter uma brechinha de um caminho mais fácil, que mesmo sendo alguém que está na igreja fala assim, pode fazer, fala assim, não vi a hora de eu fazer. Abandona já a sua fé para a salvação, para ir por caminhos tortuosos. Lembra que ele citou o exemplo de Coré? Ele citou vários exemplos. Eu e você precisamos defender a nossa fé, a nossa certeza de dizer, não, eu estou pronto para ser salvo, para estar com Cristo todos os dias. Ele termina. E é o único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Então ele termina dizendo, olha, que o Senhor ele tem algo preparado para mim e para você. Se nós não desistirmos da nossa fé. Esse livro de Judas é uma carta que ele vai dizer, olha, não desista de fazer o que você serve. Não desista de buscar a Deus. Não desista de estar na presença do Senhor. Não desista de estar fazendo aquilo que é correto, mesmo que alguns não queiram, não desanime. Por quê? Porque eles vão ter a recompensa deles e você vai ter a sua recompensa. Cada um vai ter uma recompensa diferente. Sabe por que muitas vezes o crente ele quer copiar o outro? Porque ele pensa que o outro vai ter a mesma recompensa que ele. Mas entenda uma coisa, se um andar certo e o outro andar errado, Deus ele continua sendo fiel para o certo e para o errado. Só que no dia do julgamento e da salvação, Deus ele vai salvar aquele
que andou certo, mas não vai salvar aquele que andou errado. Por quê? Porque o ciclo da salvação é o Espírito. Só que para nós, muitas vezes, parece que é tudo igual. Não, a pessoa erra, a pessoa fala, mas Deus está abençoando, Deus está abrindo a porta, Deus está dando isso, Deus está dando aquilo. Sim. Nosso Deus, Ele é justo. Só que chega o dia do juízo. É por isso que Judas ele vai citar 6 exemplos de pessoas que chegaram no dia do juízo. E quando chegou, foi sem misericórdia. Quando chegou, eles perderam tudo, até a sua salvação. Então nós precisamos tomar cuidado e começarmos a defender a nossa fé todos os dias e dizermos: eu prefiro andar na presença do Senhor. Cada um ande como quer, mas eu não. É como Josué, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que antes de dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele olha para o povo e diz: olha, quanto a vocês, eu não sei quem que vocês vão servir. Se é os deuses que vossos pais serviram lá no deserto, lá no Egito, os deuses dos teus antepassados, quem que vocês vão servir eu não sei. Mas eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então entenda que nós precisamos entender se nós queremos defender a nossa fé ou queremos andar igual às outras pessoas e dizer: está tudo certo, vamos andar junto, vamos fazer. Não, defenda a sua fé, defenda a sua certeza e diz: eu não sei quantas outras pessoas, mas porém eu vou continuar servindo e adorando ao Senhor. Essa é apenas a mensagem de Judas, a qual ele queria passar para a igreja. E leia e medite nesse livro, que é muito interessante, né? Como nós aprendemos, né, sobre o livro de Filemão, que é um capítulo só, né? Dá para aprender no culto. Agora aprendemos sobre o livro de Judas, que é interessante, para aprendermos que eu e você precisamos defender a nossa fé. Amém? Que as palmas louvem e engrandeçam o Senhor.